O caso de Pedrinho Matador, cujo nome verdadeiro era Pedro Rodrigues Filho, é um dos mais impressionantes, complexos e controversos da história criminal do Brasil. Considerado o maior assassino em série aqui do país, Pedro matou, segundo as suas próprias confissões, mais de 100 pessoas. Conhecido tanto por sua brutalidade quanto por sua personalidade desafiadora e contraditória, Pedrinho se tornou uma figura que mistura horror e fascínio, sendo tema de documentários, estudos de criminologia e debates sobre o sistema prisional brasileiro. Pedro Rodrigues Filho nasceu no dia 17 de junho de 1954, lá em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais. A sua vida já começou em meio à violência, porque ainda no ventre da sua mãe, ele levou um soco ali no abdômen da gestante durante a briga com o pai, o que deixou uma lesão no seu crânio, uma marca física e simbólica que ele carregaria por toda a vida. A infância de Pedro foi bem pobre e abusiva. O seu pai, segundo relatos, era um homem bem violento e alcoólatra. Ele agredia constantemente a esposa e também os seus filhos. O ambiente familiar instável e agressivo teve impacto profundo no desenvolvimento psicológico de Pedro, que desde pequeno ele demonstrava aqueles traços de agressividade, impulsividade e até a ausência de empatia, ou seja, não sabendo se colocar no lugar do outro. Na escola, ele era conhecido por se envolver em brigas e reagir com violência extrema a provocações. Ele abandonou os estudos bem cedo e passou a trabalhar em pequenas atividades rurais, mas o seu comportamento instável o colocava sempre em conflito com outras pessoas. O seu primeiro assassinato aconteceu aos 14 anos em Alfenas, Minas Gerais. Após ver o pai ser injustamente demitido de um emprego na prefeitura por suspeita de roubo, Pedro matou o vice-prefeito da cidade em retaliação, alegando que o homem havia sido o responsável pela demissão. Pouco tempo depois, ele também matou o verdadeiro ladrão do armazém, um colega de trabalho, para corrigir aquela injustiça. Assim começava a sua trajetória daquele jovem que se tornaria um assassino em série, com senso distorcido de justiça, matando, segundo ele próprio, apenas as pessoas que mereciam morrer. Após esses crimes, Pedro fugiu para Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, onde passou a viver à margem da lei, envolvido com tráfico de drogas, furtos e também execuções a mando de traficantes locais. Lá em Mogi das Cruzes, ele conheceu Maria Aparecida Olímpia, que ele desenvolveu aquela grande paixão. Ela foi uma das poucas pessoas pelas quais ele realmente demonstrou afeto genuíno. Os dois passaram a viver juntos e Pedro parecia disposto a deixar o crime para sempre, abandonando o que ele fazia. Mas essa tentativa de mudança acabou de uma forma bem trágica, porque Maria Aparecida foi assassinada por membros de uma gangue rival e o crime despertou aquela fúria vingativa de Pedro. Em resposta, ele invadiu um casamento onde estavam presentes aqueles responsáveis pela morte da sua companheira e ele executou 7 pessoas e feriu 16 delas, em uma das ações mais sangrentas da sua vida. A partir daí, o apelido Pedrinho Matador se consolidou na imprensa. Então, Pedro foi preso em 1973 com apenas 18 anos em São Paulo. Na época, já havia cometido pelo menos 10 homicídios. Mas o que impressionou as autoridades foi que, mesmo preso, ele continuou matando pessoas de forma ainda mais violenta lá dentro do presídio. Durante os 42 anos que passou no sistema prisional, Pedrinho matou mais de 40 detentos, segundo os registros oficiais ali. Ele afirmava que só eliminava os criminosos cruéis, como os estupradores, os traidores ou os assassinos de mulheres e crianças. Em entrevistas, ele dizia com orgulho que ele matava por justiça e nunca matou inocentes.
Entre os casos mais marcantes estão o assassinato de um estuprador dentro da cela, que ele matou e decapitou, o assassinato de um colega de cela por conta de uma briga de comida, ao qual deu mais de 20 facadas nele, e de forma mais chocante, o assassinato do próprio pai, que havia sido preso por matar e esquartejar a mãe de Pedro. Durante uma visita penitenciária, Pedrinho matou o seu próprio pai ao descobrir tudo isso. Ao longo dos anos, diversos psiquiatras e criminologistas analisaram o seu comportamento. Ele foi classificado como psicopata clássico, apresentando características como a ausência de remorso e empatia, aquele senso de moralidade próprio fora das normas sociais, a capacidade de manipular e seduzir, o prazer em dominar e eliminar quem considerava o vilão. Entretanto, diferentemente de outros assassinos em série que matam por prazer sexual ou impulso, o Pedrinho afirmava agir por justiça pessoal, criando uma espécie de código moral distorcido. Ele se via como se fosse um vingador, um justiceiro dos presídios. Então, após mais de 42 anos preso, Pedrinho foi libertado em 2018 por ter cumprido o seu tempo máximo de pena previsto pela legislação brasileira. Na época, ele dizia estar arrependido e afirmava que ele queria mudar de vida. Mas o fim de Pedro Rodrigues Filho foi tão violento quanto a sua vida. No dia 5 de março de 2023, aos 68 anos, ele foi assassinado brutalmente em Mogi das Cruzes, cidade onde ele vivia após sair da prisão. Segundo a polícia militar, homens armados em um carro preto o surpreenderam em frente à casa onde ele morava e atiraram diversas vezes nele. E assim ele morreu no local. As investigações apontaram que o crime teria motivações ligadas a toda a vingança ou aquele acerto de contas, mas até hoje não há o total esclarecimento sobre os autores. Assim, Pedrinho Matador, o homem que dizia matar por justiça, terminou a vida vítima da mesma violência que ele pregava combater.